Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Jaina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. E hoje nós vamos trazer aqui uma leitura, uma estrutura de leitura para amor afastado, tá? Ontem uma consulente deixou nos comentários aí, fez um pedido, e dentro do trabalho da linha que eu costumo seguir aqui no canal, vou trazer essa leitura para vocês. E o que isso vai ser visto nessa leitura? A gente vai analisar aqui o sentido dessa conexão no momento para vocês, qual o propósito espiritual dessa conexão no momento, tá? Para a consulente. Nós vamos aqui analisar padrões, pensamentos e projeções da relação, né? O que está acontecendo no momento a nível de padrões, repetitivos principalmente, né? Vamos estar aqui analisando também o que realmente está sendo sentido, né? O que realmente está sendo sentido por ambas as partes aqui. Então, os sentimentos da relação. E também vamos estar analisando as atitudes e possibilidades concretas de ações. Ok? Vamos lá. Então, para isso, nós trazemos duas opções. Nós temos para o grupo 1, cristal transparente. E para o grupo 2, o cristal amarelo. Essa é uma leitura, onde nós fazemos uma leitura para autoconhecimento profundo, sobre despertar espiritual, expansão da consciência. Então, a análise do relacionamento aqui vai ser muito voltada para as projeções que vocês estão fazendo no momento, tá? Quais são essas projeções para que você possa integrar suas energias e crescer e evoluir dentro dessa relação. E não ficar parada, estagnada, esperando as coisas acontecerem por si mesmas, né? Já escolheram? Vamos então para a leitura. Vamos começar com o cristal transparente. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva para você não perder esse canal de vista, tá bom? Vamos então analisar aqui como estão as energias do grupo 1, cristal transparente. Vamos tirar aqui 3 cartinhas dessa aqui. Então, mentaliza aí a pessoa, tá? Mentaliza, para que a gente possa canalizar a leitura aqui de vocês nesse momento. Então, vamos lá. Primeira carta. Para o cristal transparente, primeira carta. Segunda carta. E o mundo. Ok. Integração. Tem uma integração. Para vocês aqui do grupo 1, do cristal transparente, já tem algo relacionado aqui a um aprendizado, a uma lição, tá? E também já existe aqui um fechamento de ciclo dentro desse aprendizado que você precisava ter dentro dessa relação. Energia do fundo do deck. Chakra da garganta. Nossa, só arcano maior, tá vendo? A estrela, 2 de paus e a carta do mundo. Só um minutinho, gente, eu vou ter que parar um pouco, minha garganta tá bem irritada. Ok, agora vamos só com os arcanos a maiores. Existe uma cura aqui, nesse momento, acontecendo na sua energia para a integração de um aprendizado relacionado. É muito provável que vocês aqui do cristal transparente, no primeiro grupo, vocês, olha a carta da torre. É muito provável que vocês já estão aí há muito tempo estagnados nessa conexão, né? Há uma paragem aqui, uma estagnação nessa relação já há muito tempo. Então, vocês estão paradas aqui. Não estou dizendo que a relação ficou parada há tanto tempo. Estou dizendo que vocês estão paradas aqui nessa conexão já há muito tempo. Apegados, provavelmente, já há algum tempo, esperando algum resultado dessa conexão, né? Então, nós temos aqui a carta da temperança. Já caiu torre, temperança, mas eu vou cortar.
A temperança confirma realmente que tem muitos aqui que estão há muito tempo aqui à espera de algo dessa relação, né? Primeira carta, vamos ver como está aqui então a carta dos amantes. Conexão kármica, né? Conexão kármica com certeza, julgamento. Ai, nossa, olha só a carta que virou aqui, a carta do mundo novamente. Vamos entender mais aqui. Ok, mais um. A carta da morte. Entendi. Vamos lá. Vamos para a análise desse relacionamento. Vamos saber, né? Já sabemos que é uma relação kármica aqui. Vamos saber quais os padrões, as crenças, né? Que estão sendo manifestadas aqui. E essa relação, ela tem realmente aqui uma lição kármica que está sendo finalizada nesse momento, tá certo? Deixa eu só pegar aqui o tarô para eu pegar as cartas. Vamos pegar agora uns arcanos menores aqui. Clarificação dos padrões. Vou pegar duas cartinhas para clarificar padrões. Clarificação de padrões. Já caíram. Ah, tá. Pagem de paus. Ás de ouros. Ok. Vamos então para a canalização da leitura, tá? Então, nós temos nesse momento aqui a cura que está acontecendo nessa relação. Então, o afastamento aqui foi realmente. Houve aqui um afastamento entre vocês para que houvesse uma finalização no processo de cura que você está vivendo, tá, consulente? Porque a carta da estrela fala, olha, a cura que está acontecendo nesse momento é uma cura emocional, da qual você está renovando aqui, que a estrela fala de cura emocional, de esperança, né? De fé, de confiança, de esperança. Então, é como se você estivesse finalizando uma cura relacionada à reconexão com a sua própria essência. O processo de cura que estava acontecendo aqui era uma reconexão com a sua própria essência. Era o seu amor próprio sendo restaurado, o seu poder pessoal. Então, eu acredito que o tempo que você está afastado aí dessa pessoa foi um tempo para você curar questões relacionadas a apego, tá? A codependência nas relações. E dentro desse processo você estava curando, resgatando a sua autoestima, resgatando o seu amor próprio, resgatando a sua autoconfiança. E isso era um processo que você precisava finalizar. Então, responda a seguinte pergunta. Esses padrões que você viveu com essa pessoa, nessa relação, você já tinha vivido esses padrões em outros relacionamentos? Porque essa cura que está acontecendo para você nesse momento, ela vai finalizar. Vai finalizar o ciclo desse padrão. Então, você não vai precisar mais viver esses padrões na relação. Então, se vocês continuam em afastamento, é por dois motivos. Ou porque a sua alma já finalizou, né, o aprendizado, a lição que precisava aprender com essa pessoa, ok? Ou essa pessoa está numa vibração, numa frequência, né, completamente diferente daquilo que você precisa viver no momento. Então, é por isso que acontece o afastamento. O afastamento acontece porque eu preciso fazer as curas internas. Então, a pessoa vem para a minha vida, ela faz a ativação dos padrões e aí depois acontece o afastamento. Isso significa o quê? Significa que essa pessoa tinha o papel de vir para a minha vida ativar esses padrões para que eu pudesse procurar a cura. Procurando a cura, automaticamente, se a pessoa continua afastada de você, é porque você não precisa mais da conexão com essa pessoa para finalizar os processos de cura. E aí, o que está acontecendo ainda? O que acontece ainda pode ser algum apego que você tem a essa pessoa e você não está conseguindo soltar. Mas aqui já fala que você vai conseguir sim, tá? Você vai desapegar dessa conexão. Existe muita energia aqui de finalizações de ciclos kármicos na sua vida.
Então, se essa pessoa veio para sua vida com um padrão repetitivo que você já viveu em outras relações, esse ciclo entre vocês finalizou. Então, é muito provável que a pessoa não volta mais. E se ela voltar, não vai ter uma ressonância energética entre vocês. Entendem? Não vai haver uma frequência, uma vibração para que você ainda tenha uma relação com essa pessoa, porque ela não vai mais estar espelhando para você o padrão que você tinha no passado, porque você já está curando. Então, isso acontece muito. A pessoa volta, mas o meu padrão já colapsou, já se foi. Né? Eu não quero mais viver aqueles padrões do passado, eu já decidi isso, a minha alma já integrou esse aprendizado, essa lição. Então, o que que acontece? Acontece que fica somente, às vezes, algum tipo de apego ou idealização. Entendem? Vamos descobrir aqui nos arcanos maiores em que fase vocês estão aqui, tá? Então, o que que acontece? A carta dos amantes fala aqui que é um relacionamento kármico que veio para sua vida. Então, se é um relacionamento kármico, sim, né? Sim, esse relacionamento trouxe um padrão repetitivo para a sua vida. E esse padrão pode ser um padrão seu, ou pode ser também herdado da sua ancestralidade. Tem esses dois lados aqui, tá? O padrão pode ser herdado da ancestralidade, porque a carta dos amantes fala muitas vezes de relacionamentos onde eu atraio padrões de pessoas indisponíveis, né? Pode ser um padrão aqui. Estamos identificando um padrão. Então, há muito magnetismo, há muita atração, há muito desejo, mas há uma escolha a ser feita. E às vezes essa escolha é o outro que precisa fazer uma escolha. Então, em alguma parte aqui, você atraiu alguém que não estava disponível emocionalmente para você. E isso é um padrão na sua vida. Tá? Só um instantinho, minha garganta. Peço desculpa aí nas pausas, mas realmente eu fui guiada a fazer essa leitura hoje, mas a minha garganta está bem ruim. Vocês entendem? Então, você tem um padrão que você traz que é seu e provavelmente já é um padrão ancestral da sua família, onde você atrai pessoas que estão indisponíveis, ou essa pessoa está indisponível porque está com uma outra pessoa, ou ela está indisponível emocionalmente. Uma das duas situações aqui. Tá certo? Então, houve aqui realmente uma conexão profunda entre vocês, né? Houve aqui uma abertura, houve aqui um reconhecimento, né? Porque há um reconhecimento das almas aqui, né? Perceba como eles se olham profundamente. Então, houve um reconhecimento, houve um magnetismo, houve uma atração, mas também aqui veio junto uma necessidade de escolha, né? Fazer uma escolha. Essa relação, ela ativou uma paixão em vocês, reacendeu a chama novamente, pode ter despertado aqui um amor, né? Além da atração, também existe sentimento aqui, mas ainda tem uma indecisão. E essa indecisão pode ser a outra pessoa precisar fazer uma escolha, né? O que existe aqui ainda também é um padrão de dependência afetiva, ok? Por quê? Uma coisa puxa a outra. Se você está atraindo um padrão de relacionamento onde onde a outra pessoa não está disponível emocionalmente para você, ou não está disponível porque tem uma outra relação, então isso demonstra, é uma projeção que você ainda precisa curar dentro de você a dependência afetiva. Você tem a tendência a ser codependente nas relações, você é dependente emocionalmente. Então, por isso você acaba atraindo esse padrão. Quando eu sou dependente emocionalmente nas relações, quando eu ainda sou muito, digamos assim, carente afetivamente, né? Quando eu ajo com muita carência, com muita dependência emocional dentro de uma relação, eu acabo gerando esse apego excessivo ao outro, né? E eu acabo também idealizando essas conexões como se fosse, é minha outra metade, é minha alma gêmea. Então eu vou ter que fazer um sacrifício, vou ter que suportar e fazer um sacrifício aqui, vou ter que ficar esperando essa pessoa resolver a vida dela, ou vou ter que ficar esperando a pessoa se decidir. Isso é uma projeção de idealização que você está fazendo na relação. Mas, na verdade,
é a cura interna que você precisa fazer, é justamente isso aí. Ok? Não existe erros no universo. Ah, eu encontrei a pessoa certa na hora errada, né? A gente adora falar isso. Ah, eu encontrei a pessoa certa na hora errada. Não, você encontrou a pessoa. Você provavelmente, se a pessoa é certa e a hora é errada, então é provável que a pessoa também seja errada, né? Então, há uma grande chance, né? Então, se ainda não há um alinhamento energético, então não é o certo ainda. Ah, mas em um outro momento pode dar certo. Pode, mas aí vai ser com uma outra frequência, uma outra vibração. E vocês têm que entender que uma pessoa que nós encontramos hoje então, se você conheceu essa pessoa há 2 anos atrás, há 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei, ou que seja um ano atrás, mas você tem que entender uma coisa: você conheceu essa pessoa há X anos atrás. Hoje, você e essa pessoa não são mais as mesmas pessoas naquele momento. Já são outras pessoas. Outras, né? Vocês entenderam? Já houve uma transformação aqui, porque há, sim, uma grande transformação, né? A cada ano da nossa vida a gente se transforma, muda muito. Então, muda também aqui a ideia de repente, eu vou ficar esperando o outro. Não, porque a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Então, não adianta eu ficar aqui na codependência emocional, não adianta eu ficar aqui esperando em posição de sacrifício, né? Porque não vai ser isso que vai trazer o outro de volta. No máximo que vai acontecer é você trazer a pessoa de volta para a sua vida no mesmo padrão do passado. Ainda indecisa, ainda confusa, ainda precisando fazer uma escolha. E toda aquela novela mexicana do ciclo vicioso volta tudo de novo e de novo e de novo. Tá certo? Então, o chamado aqui está sendo um chamado para você começar a ter consciência desse padrão que possivelmente se repete na sua vida. Você acaba se envolvendo, se apaixonando por pessoas indisponíveis, ou porque tem outra pessoa, ou está indisponível emocionalmente. Então, se você tem uma tendência a estar em pessoas que parecem frias, racionais, lógicas, ou pessoas que não têm tempo suficiente para estar com você, está envolvido com outras tarefas da própria vida, então a pessoa geralmente não está ali disponível emocionalmente, você está ali envolvido emocionalmente, tentando se conectar emocionalmente com a pessoa, mas a pessoa não está disponível, parece que a pessoa está em outra energia, em outra frequência. Entende? Então, esse é o seu padrão. É tentar se conectar com uma pessoa emocionalmente indisponível. E é aqui que você precisa começar a olhar. Por que acontece isso? Não, onde foi que começou esse padrão? Esse padrão começou aonde? Ah, será que começou na minha mãe? Será que era assim que minha mãe se relacionava com principalmente com os homens, com o divino masculino? Né? Será que é minha ancestralidade? Né? Ou será que eu carrego uma ferida do abandono relacionada ao meu pai? Será que o meu pai foi ausente? Ou ele foi frio emocionalmente, mesmo presente, rígido? Um pai muito rígido, né? Então, que não era afetivo com você. Então, esse vazio que ficou, esse sentimento de dependência emocional do masculino, ele ficou em você, ou porque você herdou do padrão da sua mãe, ou porque literalmente o seu pai despertou essa ferida em você. Então, que você está sendo chamada para ter consciência. Chamada para consciência. O que é o chamado para a consciência? Qual é o chamado para o despertar? É para você olhar, parar de olhar para o que deu errado, ou né? Se a relação. Parar de olhar para se estão juntos ou separados, se ele vai voltar ou se não vai voltar, se tem sentimento ou não tem sentimento. Você tem que parar de olhar para isso e se perguntar aqui qual é o meu padrão nesta relação. Porque é o padrão que movimenta a energia da relação, que vai dizer para você se a relação continua em afastamento ou não. Ou se ela finaliza, ou se ela termina. É esse padrão que está em você que você precisa corrigir e resolver. Entende? Então, despertar para essa tomada de consciência e se libertar desse padrão. Sabendo, você precisa saber que nós fazemos projeções de padrões na nossa vida. Então, aquele padrão do masculino que eu trago no meu inconsciente é justamente aquele padrão que eu vou atrair nos relacionamentos. E esse padrão que você tem no seu inconsciente do masculino, ele pode ser um padrão que você aprendeu,
Ou seja, quando você conviveu com o pai, com o avô, com os tios, com né, as figuras masculinas lá na infância, você aprendeu padrastos, né? Enfim, você aprendeu lá na infância a referência desse masculino para a sua vida. E isso você tem no seu inconsciente e você projeta na relação. Ou se não, você herdou da sua ancestralidade materna. Tá certo? Então, é aqui essas duas questões. Isso é para você, nesse momento, um processo de cura, de libertação. Você vai se libertar desse padrão. Você vai conseguir finalizar esse ciclo. Nós temos duas cartas do mundo aqui. Essa é a carta do mundo, a carta do mundo. Então, sim, você vai conseguir, nesse momento, integrar. Finalmente, você vai entender, vai ter consciência do padrão e você vai conseguir finalizar esse padrão na sua vida. Por quê? Porque a sua própria alma vai te levar para um ponto onde ela não vai mais permitir, digamos assim, entre aspas, não permitir, deixa eu encontrar uma palavra melhor. A sua própria alma vai te conduzir para uma jornada da qual você não vai mais precisar viver isso. Então, se essa pessoa, hoje, como ela está? Não, gente, essa pessoa continua lá na vida dela, é confuso, indeciso, ou se não envolvido com várias outras questões da própria vida e não tem disponibilidade para mim, porque de repente tem uma outra coisa na vida dela. Então, é assim. Essa pessoa vai continuar assim. A escolha aqui é sua de se libertar. A escolha aqui é sua de se libertar deste vínculo afetivo que você tem com essa pessoa. Aqui é a carta da morte. E esse chamado, você está sendo chamada para enxergar essa verdade. Para enxergar a verdade. Não, a verdade é que essa pessoa trouxe um ciclo repetitivo para a minha vida. Entende? Então você precisa enxergar isso. Já enxergou? Consegue enxergar que essa pessoa é um padrão que se repete na sua vida? Julgamento. É um despertar. Eu preciso ter clareza. Se você conseguiu identificar, sabendo que essa pessoa é um padrão, agora o que você precisa fazer? Agora você tem a clareza. Agora você já enxergou. Agora cabe a você desapegar desse padrão. Começar a desidentificar desse padrão. Fazer uma reprogramação na sua mente consciente de que você não quer mais viver isso. Não adianta ficar preso à história do passado que você viveu com essa pessoa. A história do passado que você viveu, que vocês se conheceram, se apaixonaram e tudo foi muito intenso, muito incrível, muito maravilhoso. Ok, é o início de toda a história. Mas e depois? Agora existe um depois, e o depois é um chamado para você olhar mais profundamente para isso e não ficar presa à história do passado. Porque a história do passado já foi. A atração, você atraiu o padrão para a sua vida. Todos nós nos sentimos atraídos pelos nossos padrões. Entendem? A gente sente a atração, sente a conexão, porque é familiar aquele padrão para nós. Até a conexão se mostrar como ela realmente é, e aí a gente tem que começar a ver as coisas de outra forma. O que foi... aqui a carta do mundo, né? Que fala de... a lição foi integrada. O sentido aqui é o que se completa. Essa é a chave aqui. É a chave da compreensão. O mundo fala do ciclo completo, né? Da experiência que trouxe um aprendizado. E, sim, uma necessidade de fechamento desse ciclo. Entendem? Então, a sensação de missão cumprida aqui, né? Você vai sentir isso. Se você não está sentindo, você vai sentir em breve. Sensação de missão cumprida, uma integração dessa energia dentro de você. Fala, nossa, agora eu entendi. Né? E eu até agradeço a essa pessoa pela dinâmica que nós vivemos. Mas ainda há uma dificuldade de finalizar, porque a carta da morte veio aqui. Ainda há uma dificuldade aqui, uma nostalgia e um apego ao passado. Mas assim, emocionalmente, essa relação já cumpriu um ciclo dentro de você. Mas você ainda está apegada à dinâmica do passado. Por isso que talvez ainda não tenha conseguido ressignificar os sentimentos dentro de você. A alma já aprendeu a lição. A sua alma já aprendeu a lição, mas você, a sua parte que está conectada ao ego,
ainda está apegada à dinâmica do passado, querendo reviver essa dinâmica. E para muitos de vocês aqui, vocês deram a importância dessa pessoa a nível de acharem que ela era a alma gêmea de vocês. Entendeu? Então, foi você que deu essa importância tamanha para essa conexão. Agora, você vai ter que tirar essa importância, por quê? Porque você precisa se libertar. A realidade aqui, o movimento concreto na matéria é a carta da morte, que fala de fim de ciclo, de transformação, de encerramento. E é uma transformação irreversível, ou seja, não tem volta. É um encerramento necessário para libertação, renascimento e abertura para algo novo. Então, não adianta resistir a ficar apegada, né? Tá certo? A energia que veio muito forte na carta da estrela, né? Com a carta da cura acontecendo nesse exato momento. E a carta do mundo aqui também finalizando o ciclo nesse exato momento. Falando o quê? Que você precisa se reconectar com você mesma, com a sua própria jornada. Toda vez que a gente encontra um relacionamento kármico, é como a gente está lá, né? A gente está seguindo a nossa jornada. Aí aparece um relacionamento kármico. Parece que esse relacionamento kármico, ele nos tira da nossa jornada. Porque é uma pendência para ser resolvida na nossa vida. Então, agora você volta para o foco, volta para a sua jornada, volta para o seu centro para seguir sua vida novamente. Tem caminhos de novas escolhas para você fazer, novos caminhos, novas decisões, e esses novos caminhos, essas novas decisões trazem expansão para a sua vida, porque você já ficou tempo demais parado aqui nessa relação. É hora de você viver outras conexões, viver outras experiências. E isso começa a se abrir para você aqui. Agora sim, você vai ter essa sensação de completude. A sensação de completude. Essa completude que você estava buscando no outro, agora você vai sentir internamente, dentro de você. Dentro de você. Algo que está sendo construído. Uma restauração das suas emoções, uma renovação da sua fé, uma reconexão com quem você é em essência, ou seja, uma verdadeira integração aqui acontecendo, onde você vai se sentir muito realizada. O Ás de Ouros fala desse novo início para você, e é um novo início que vai estar sendo dado pelo universo para você. Uma nova oportunidade. Novas oportunidades. Pagem de paus. Ok? Infelizmente, aqui para o grupo 1, infelizmente não, né? Nós devemos ser gratos a todas as experiências vividas. Mas aqui, para vocês, é uma finalização. E é por isso que vocês continuam afastados aqui. E vão continuar afastados, tá? Porque eu não sinto aqui mais uma frequência, uma vibração, uma ressonância energética na sua. Eu não sinto que existe uma ressonância na sua energia para que essa pessoa volte para você. Porque é muito provável que essa pessoa esteja ainda vivendo nos seus conflitos, nas suas dúvidas, né? Enfim, seja lá o que for que exista na vida dessa pessoa, ela ainda não está pronta para sair entendeu? E você agora está em outra vibração, em outra frequência. Tá certo? É isso. Deixa eu tirar uma cartinha final aqui para você. Se você tem interesse em aprender tarô, a ler tarô, né, principalmente nessa parte, aprender a ler tarô como ferramenta terapêutica e consciencial, né, para despertar a consciência, eu tenho, né, agora aqui no canal nós temos a nossa escola, né, Tarô Consciencial Terapêutico, onde eu ensino a fazer leituras de tarô para autoconhecimento e expansão da consciência, tá? Então, eu deixo o meu WhatsApp e o link aqui na descrição do vídeo, você já pode mandar mensagem para obter mais informações e eu já te coloco aí na lista de espera para a próxima turma, tá bom? Quatro de paus, tá vendo? Olha o que eu sinto para você. O resgate da sua alegria. Você vai resgatar a sua alegria, você vai resgatar esse sentimento de ufa, foi difícil a lição aqui, foi longa, o aprendizado foi longo, mas eu renovo
a minha energia, eu renovo a minha força e eu sigo para uma jornada, para uma nova jornada, tá? Não se preocupe. Você mesma vai integrar essa energia, você vai ver que não vai ser tão difícil assim. Porque você já está num ponto aqui de se abrir para algo novo, tá vendo? Ó? Você já está aberta para algo novo e esse algo novo já vai vir para a sua vida. E essa nova fase vai ser muito mais alegre, né? Muito mais divertida, muito mais prazerosa para você, onde você vai se sentir muito mais completa do que toda essa vibração karmática que você viveu com essa pessoa. Essa relação, ela mexeu muito com você, né? Então trouxe muitas feridas à tona para serem curadas. E você deve ter passado maus bocados. Agora é hora de voltar a ser feliz. Não com essa pessoa, mas sim se abrindo para uma nova jornada que está chegando aí para você. Tá bom, grupo 1? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Informações sobre a formação Tarô Consciencial Terapêutico, onde você tem uma formação de tarólogo e terapeuta. O link está na descrição do vídeo. Tá bom? Gratidão. Agora vamos para o grupo 2. Ok, grupo 2, vamos lá. Esqueci de beber água. Mentaliza então aí o ser de luz, vamos ver qual é a energia central aqui de vocês nesse momento. Já embaralhei bastante aqui, agora vamos lá. Qual a energia central para o grupo 2, cristal amarelo? Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Uau! Chakra da coroa. Energia do fundo do deck, o imperador. Entendi. 9 de paus. 3 de ouros, 3 de copas. Vamos ver aqui. Vamos ver como estão aqui os arcanos maiores. Sacerdotisa. O mago. Essa relação aqui, grupo 2, cristal amarelo, é muito provável que para a maioria de vocês, o propósito dessa relação o propósito desse relacionamento era para vocês despertarem espiritualmente, tá? Tem uns bruxinhos aqui, né? Vamos ver. A torre, é isso mesmo. Minhas leituras são sincericidas, né? Então, nem sempre a pessoa sai contente. Às vezes Desculpem, tanto minha garganta tá... É, o diabo. A torre com o diabo, isso mesmo, tá? Então, eu já posso dizer aqui para vocês que essa relação, ó, relacionamento kármico também, né? Roda da fortuna. Mas é uma relação kármica aqui que tem a ver com a sua lição, com o seu aprendizado. Não é, essa relação é kármica, mas ela não foi kármica, essa pessoa veio de outras vidas. Não. Essa pessoa, ela veio como um sinal. A sua alma te mandou essa pessoa como um sinal. Através dessa conexão, é como você pôde olhar para dentro de si e avaliar aqui realmente algumas questões profundas sobre você, sobre sua espiritualidade, sobre como você viveu as relações durante toda a sua vida, né? O diabo com a carta da torre. E nós temos aqui o chakra da coroa.
Então, você é uma alma que viveu um propósito nessa vida, assim, em uma jornada, uma caminhada, digamos assim, muito cansativa, né? Da qual você tinha que despertar para o seu espiritual, mas me parece o quê? Em vidas passadas, você viveu muitos relacionamentos tóxicos. Você tinha padrões de relacionamento tóxico em vidas passadas, assim, padrões profundos de relações onde havia muita posse, muito ciúme, muito controle, muita codependência, muita manipulação, muita submissão, entende? Então você vem de padrões de relacionamentos, ok? Onde havia muita manipulação e submissão. E isso gerou em você uma marca profunda na sua alma, onde você desenvolveu uma codependência profunda de relacionamento. E essa codependência, ao mesmo tempo que você se sentia frustrada em relação aos relacionamentos, mas você não, parece que não desistia, né? Você queria encontrar a cura para por exemplo, eu vivi relacionamentos ruins. E você queria encontrar a cura através de um outro relacionamento. Entendem isso? Só que você continuava com o mesmo padrão em você, né? Inconsciente, você acabava atraindo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E isso se repetiu muito, né? Isso você trazia de outras vidas e se repetiu também nessa vida. Enfim, existe um cansaço, uma exaustão aqui por parte de vocês dessa busca, né? Como se você tivesse buscado muito uma compensação por conta do que você viveu em outras vidas, tá? Então, deixa eu clarificar melhor. A sua alma trouxe uma, digamos assim, uma marca profunda de ter vivido relacionamentos muito ruins em outras vidas, né? E é como se você trouxesse para essa vida o sentimento de que agora eu preciso fazer isso dar certo. Entendem? Então vocês continuaram buscando, mesmo que seja fosse um relacionamento atrás do outro, vocês buscando se encontrar através dessas relações. Até que veio aqui uma torre, né? Alguma coisa aconteceu aqui. Pode ter sido uma relação, uma dessas últimas relações aí que trouxe grandes lições para você. Mas o fato é que a partir dessa torre, você se envolveu mais com a sua espiritualidade. Tá aqui, chácara da coroa. Com a sacerdotisa e o mago, né? Então, a partir de um ponto aqui, você estava tentando. O mago fala de manifestação consciente, fala de eu atraindo para a minha vida, querendo atrair para a minha vida aquilo que eu estava desejando, achando que eu ia conseguir a recompensação, digamos assim, por outros momentos, por outras vidas, mas isso levou você somente para mais do mesmo, porque de certa forma o mago é aquele que tenta conseguir manifestar com a força do braço, né? Ele às vezes manipula, né? E tenta fazer as coisas ao seu modo. E aí a espiritualidade vem e diz, não, a sua alma não vai mais aprender lições dessa forma. Olha aqui, sacerdotisa com chácara da coroa. Por quê? Você estava forçando. Eu estou vendo aqui claramente a energia, estou procurando palavras para traduzir para vocês, tá? Então, você estava forçando relacionamentos. Não porque você estava forçando dentro da relação, não. Forçando no sentido de insistir. Você estava insistindo em fazer conexões. E pelo fato de você estar insistindo, porque o mago invertido é isso. É aquele que manifesta de forma invertida. Quando ele não está conectado com o espiritual, quando o mago não está conectado com o espiritual, ele fica tentando manifestar através da própria força, do próprio poder. E aí você estava no mental, porque no mental fala que você está. Se o mago veio aqui no mental, então ele está falando que você estava manifestando uma energia que estava no seu inconsciente que você trazia de vidas passadas. E é por isso que, por mais que você fosse extremamente uma pessoa determinada, né? E sabendo que você já tinha conseguido outras coisas em sua vida, outras realizações, então vocês achavam também que vocês iam encontrar através da insistência, através da determinação, da força que vocês colocavam aqui na área amorosa, vocês achavam que era assim que vocês iam conseguir. Então, é muito provável que você tenha atraído nesta relação uma pessoa difícil, uma pessoa da qual você teve que ficar aqui lutando
né, com a força do braço para fazer as coisas dar certo. Você pode ter atraído aqui uma pessoa extremamente difícil, complexa, né, uma pessoa que, de certa forma, em alguns momentos aqui, pode ter te manipulado, pode ter te enganado e também pode ter agido com possessividade ou de forma extremamente egoísta, né? E essa pessoa, ela foi um tantinho cruel aqui com você nessa dinâmica, né? Por quê? Porque era justamente o que você precisava nesse momento. Era para cair a ficha. A torre fala de cair a ficha, né? A sua alma, olha aqui a exaustão, 9 de paus, cansaço. Olha o coração partido aqui, né? O coração tá partido, mas eu continuava querendo atrair, né, coisas boas de um lugar onde não existia nada bom. Do seu inconsciente. O seu inconsciente estava sendo manifestado de forma inconsciente e não tinha nada bom de lá para manifestar. Só os padrões mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo que você trazia de vidas passadas. E aqui havia uma negação em relação à sua espiritualidade. Por mais que você dissesse assim, não, eu aceito a minha espiritualidade, mas não havia uma aceitação completa da sua espiritualidade. Então, eu acredito que para a maioria de vocês aqui, esse relacionamento veio para que você despertasse espiritualmente, porque vocês têm uma jornada para fazer agora, né, de conexão espiritual. Porque a única forma aqui de você manifestar um relacionamento agora que seja realmente alinhado com a sua alma é você reconectando com a sua espiritualidade, com quem você é em essência, e não mais manifestando aqui a partir do mental, do inconsciente. Porque no seu inconsciente você ainda tem padrões de repetição dentro das relações, ainda tem programações de repetição. E para você sair dessa programação do mental, do inconsciente, você vai precisar conectar com o espiritual. Vai colocar de lado um pouquinho essa ideia do relacionamento, colocar de lado um pouquinho e se reconectar aqui com quem você é em essência, para que você possa se alinhar e a partir desse alinhamento energético você sair dos padrões. Quando você se alinhar com quem você é e sair dos padrões, aí você vai conseguir ter uma relação com uma pessoa que venha numa vibração também mais elevada. Mas se você insistir, se você fechar os olhos aqui para a sua parte espiritual nesse momento e seguir querendo manifestar um relacionamento, você vai só manifestar o que está no seu padrão inconsciente aí no mental. Mental inconsciente, tá? Deixa eu tirar 2 cartinhas aqui pra gente entender mais sobre esses padrões. Então, aqui era aquela pessoa que atraía um padrão tóxico atrás do outro. E você fala, meu Deus, a minha mão tem uma mão podre, né? Mas era você manifestando através do seu mental inconsciente. Por quê? Porque você estava desconectada do seu espiritual, tá? Cavaleiro de Copas, olha só, tá vendo? 7 de espadas, olha aqui. Que você atraiu de gente manipuladora, de gente traiçoeira, de gente que traía você, não estava na conta, né? De gente que não estava ali com você de forma genuína. Estava vivendo aqui, estava com você na relação, mas pelo ego, né? Pela coisa do ego, pelo desejo, pela posse, pelo controle, pelo domínio da situação, né? Ok? Então, agora é hora de você, ó, seguir. O Cavaleiro de Copas é aquele que vai seguir para a nova jornada para conhecer novas pessoas, né? Para algo novo, sair dos padrões. Só um instantinho que minha garganta. Então, dentro do seu processo de individuação, de despertar da consciência, né? Saindo do ego, indo em direção ao despertar da consciência, aqui envolve uma ruptura, né, de um processo profundo de ilusões que você vinha vivendo, né, de forma inconsciente. E é uma ruptura definitiva, né? Amém por isso. Tá? Então, aqui fala de uma reconexão com o seu espiritual para uma reconstrução mental
para que você reconstrua aqui uma nova forma de você manifestar na sua vida. Porque você estava dentro de um processo de manifestação onde você estava manifestando pelo inconsciente, ou seja, houve essa ruptura, porque a torre fala da ruptura. Você saindo de um processo profundo de ilusão mesmo, assim, de você estar manifestando relacionamentos dentro dessa ilusão do inconsciente. Agora você está consciente, porque a torre já veio aqui. O abalo aqui pode ter sido grande, ou alguma coisa aconteceu em relação a essa conexão entre você e essa pessoa. Esse abalo, essa ruptura, o afastamento em si, a dinâmica da relação aqui, trouxe para você essa consciência de que você tinha que se conectar com a espiritualidade, que era aqui que você tinha que buscar a solução. E é por isso que você está aqui, né? Buscando a espiritualidade para tentar se reconectar e tentar encontrar aí as soluções. O fato é que agora você se reconectando com a sua espiritualidade, agora você entendeu que você tem uma jornada espiritual para fazer. E isso é muito claro na sua leitura, tá? Antes de você vir a se reconectar com alguém na área emocional, você precisa percorrer a sua jornada espiritual primeiro. Agora é uma lição que a sua alma quer que você aprenda a reconectar com você, até porque isso vai fazer com que você saia do padrão. Entendeu? Você elevar a sua consciência, conectar com o espiritual, parar de insistir. 9 de paus fala de cansaço, de exaustão, né? E você estava sempre insistindo aqui, partindo o coração, insistindo, partindo o coração, insistindo, né? Agora a sua alma quer mostrar para você como as coisas realmente são. E ela quer te ensinar como que você vai fazer isso agora. A partir de uma conexão real e verdadeira consigo mesmo. Agora sim, uma conexão com o profundo, né? Porque a sacerdotisa fala de você mergulhar profundamente no seu interior, de forma silenciosa, mergulhar na sua psique, no seu mundo inconsciente interior, para que você se entenda, se compreenda. E assim você tenha clareza. E a reconexão aqui intuitiva também, a reconexão com a sua intuição, a reconexão com a sua percepção energética, né, para você entender e perceber. E esses vínculos que vinham através do padrão, eles não vêm mais, porque agora você está conectada com o seu inconsciente, agora você está atenta, você está observando. Então você não vai mais idealizar, você não vai mais idealizar, não vai mais criar ilusões. Uma relação vivida de forma, né, fora da realidade. Isso termina, tá? E agora começa uma conexão profunda no seu nível energético intuitivo. Com a sua espiritualidade, você conectada com a sua espiritualidade. E aí começa uma reconstrução, né? Porque o mago na mente aqui, ele traz essa energia de criação ativa. Até então ele estava invertido, mas agora você vai, quando você traz consciência, quando você vê o padrão, agora você vai começar a usar a energia do mago para você manifestar de forma consciente. Através do foco, da observação, do foco atento, né? Tirando as expectativas ilusórias, tirando tudo, trazendo... Isso aqui fala de consciência, de você passar a agir de forma consciente na sua vida, com clareza. Você tendo clareza, porque você vai buscar essa clareza com a energia da sacerdotisa, né? Através da sua intuição e a conexão com o seu interior. Então, através dessa conexão interior, mergulhando no seu mais profundo, no seu inconsciente, você vai encontrar, vai ter clareza, e aí você vai unir as duas forças, a energia da sacerdotisa com o mago, para você começar a manifestar a sua vida consciente. Então, as próximas relações, você não vai mais atrair essas relações pela frequência vibracional dos padrões repetitivos. Por quê? Porque agora você já vê e agora você escolhe. Você tem o poder de escolha agora no que você quer manifestar. Porque quando o padrão se mostrar para você, você já vai, já sei, não quero mais. Agora você está consciente, você tem clareza e tem o poder de escolha. Então as manipulações dentro da relação não vai mais funcionar. As energias onde havia manipulação, controle,
codependência, nada disso vai funcionar mais para você. Entende? As ilusões caíram por terra. A carta da Torre fala dessa ruptura, da quebra definitiva dessa ilusão. E também uma ruptura com a quebra de expectativa, em relação também a decepções, frustrações, fantasias, né? Todas essas ideias que a gente tinha. Ai, meu Deus, já é a 10ª relação e a gente fica frustrado, decepcionado, e se achando a pior pessoa do mundo, né? Então, isso também rompe, porque você sabe que você estava manifestando a sua vida de forma inconsciente. Você não é culpada disso. Assim também como os padrões que nós atraímos, as pessoas que nós atraímos para a nossa vida, elas não são culpadas pelo nosso padrão, né? Mas a gente acaba atraindo, então a gente precisa lidar com isso. Então agora você age com consciência, agora você entende. E não mais está naquela posição de se sentir vítima, né? Ou frustrada, decepcionada, ferida, magoada. Não, você sai desses padrões. E muito menos aquele padrão de culpar o outro, né? O diabo fala muito, né, do que foi no passado, do apego, das relações baseadas em apego, em codependência, em padrões que repetiam, né? Coisas difíceis, né? Porque o apego do diabo é uma coisa difícil, é dolorido. É aquele padrão que repete, que machuca, mas repete, machuca e repete, entendeu? E isso vai até chegar na alma, assim, até um ponto a gente não suportar mais viver esse tipo de relação, né? O apego do diabo é um aprisionamento mental que a gente fica ali sentindo a dor, mas parece que aquela dor, por mais que tá doendo, que tá machucando, que tá ferindo, mas você não consegue largar aquela dor, né? E muitos aqui eram aprisionados, principalmente em relações onde tinha muita intensidade sexual, né? Relações intensas, relações onde havia muita atração, muito desejo, quanto mais uma relação é intensa, gente, mais é a polaridade, né? Então, uma relação muito intensa, com muito desejo, com muita paixão, com muito, tudo muito, muito, ela também tende a ser muito no negativo. Ela é muito no positivo e ela é muito no negativo. Entendem isso? Não tem como separar uma coisa da outra. E é por isso que há um desequilíbrio total, né, na dinâmica. Porque a intensidade, ela varia para os dois lados. É a lei da polaridade. 880, né? Então, senão quando ela tá muito boa, uma relação muito boa, quando ela tá muito ruim, é muito ruim. Entende? É tudo extremo. Extremo. Não tem um meio termo, não tem um ponto de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? E aí você sempre ficava dentro dessas relações montanhas russas, né? Causava essa adrenalina no seu corpo através de dor e prazer, né? Muito sofrimento aqui, né? Mas você está sendo liberta disso, viu, consulente? Ai, ai, até sinto aqui, na energia eu sinto, né, o seu sofrimento aqui dentro dessas relações. Muito desequilíbrio, acredito que você tenha que fazer um trabalho profundo aqui também na sua questão emocional, nesse momento, de você se equalizar emocionalmente. Limpar toda a sua mente de medos, de culpa, de vergonha, de sensação de fracasso, de frustração, limpar sua mente de tudo isso. Você precisa fazer uma ressignificação interna profunda de tudo que você viveu nas relações. E essa ressignificação, entenda, quando a gente deve trabalhar perdão, eu vou trocar essa palavra aqui no canal, vou falar muito sobre isso. O perdão não é aquele perdão que a gente aprendeu lá na religião, né? Ai, você tem que perdoar, se você não perdoar, você... Meu Deus, não é o tem que perdoar. Aqui o perdão é a ressignificação. Porque a maioria das pessoas, elas perdoam de forma hipócrita, né? Elas dizem que perdoam, mas dentro, no coração, elas não continuam carregando sentimentos de raiva, de dor, de sofrimento. Então, o verdadeiro perdão é a ressignificação de como eu me sinto em relação a tudo isso que eu vivi. É quando isso não me causar mais dor, não me causar mais sofrimento, não me causar mais nada. Eu simplesmente olho para isso como uma experiência que eu vivi, que já foi,
e não quer dizer mais nada para mim. Enquanto houver dor ainda não houve ainda a ressignificação na sua totalidade. Então, pessoas aqui podem ter abusado de você no sentido de manipulação mesmo, ou tentaram te subjugar dentro da relação, né? Coisas aqui pesadas, né? Tentaram te machucar de alguma forma, emocionalmente. Outros aqui podem ter sido machucados fisicamente também, né? O caminho de cura é você sair da idealização. Saia da idealização romântica. Nós nunca vamos conseguir uma cura de padrões de relacionamento repetitivo na nossa vida achando outro relacionamento logo na esquina, como se diz. Isso não existe. Você está saindo com uma energia de uma relação aqui que foi ruim, aí você está virando a esquina e encontra outra pessoa. A probabilidade é 99,9% que você encontre uma outra pessoa que você vai se envolver nos mesmos padrões repetitivos. Por mais que aquela pessoa pareça ser muito incrível, muito maravilhosa e ser uma conexão completamente diferente, mas na sua cabecinha que você vai idealizando, as coisas parecem tudo muito diferente, mas quando você for olhar mais profundamente, você vai ver que é só mais do mesmo. Então, a gente tem que tirar o foco temporariamente aqui para se voltar internamente para você, fazer um trabalho aqui profundo de reconexão com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, fazer uma reconexão com o seu feminino, com o seu sagrado feminino. Você precisa trabalhar muito a sua essência feminina, tá? Se conectando mais com usando da intuição, sendo menos sensível para com relacionamentos e mais sensível para com sua alma, tá? Então, use toda a sua sensibilidade, toda a sua capacidade de conexão, toda a sua parte afetiva. Use para conectar com o espiritual nesse momento. Use a sua energia feminina para a conexão com o espiritual. E também para que você possa curar essas feridas emocionais que você carrega, né? Muitas aqui têm feridas da traição para ser curadas, outras feridas do abandono, né? Então, a ferida do abandono envolve curas relacionadas à carência afetiva, envolve a cura da própria codependência emocional, né? E você precisa voltar toda a sua atenção para si nesse momento. Ferida da traição, você sair da necessidade de controlar as coisas na sua vida. Ferida da traição é a máscara do controlador. Eu vou conseguir a todo custo, eu vou insistir, porque eu estou querendo controlar, né? Então, tem que sair dessa obstinação de querer achar que você vai conseguir resolver isso sozinha, né? Sem a sua conexão espiritual aqui, você não vai, tá? Parar de sustentar mentalmente essa obstinação. Solta isso, larga isso, não vai ser assim. Não vai ser forçando, não vai ser insistindo que você vai conseguir. É como se você tivesse que pegar um atalho agora para encontrar a si mesma e só depois você se alinhar com alguém, tá bom? Aceite essa verdade. A carta da Torre fala pra gente aceitar, é a aceitação. Aceita que você precisa corrigir isso internamente em você. Liberte-se do apego que você tem a essa situação ou a ideia de ter uma relação nesse momento. Tem um processo de individuação profundo acontecendo nesse momento, tá? E assim, esse caminho que você estava percorrendo já deu. Cansou para você. Você já cansou, porque mais do mesmo, você sempre com o coração partido, você sempre frustrada, sempre decepcionada, sempre dando burro em ponta de faca, né? Vou tirar aqui uma mensagem final. Olha, tem novidades para você, mas esse Cavaleiro de Copas, ele tem que sair daqui, conectar com a espiritualidade, para que ele possa novamente caminhar para buscar novidades, porque essa carta veio para mim falando para você que você tem muito esse padrão do Cavaleiro de Copas na sua vida, que é o Cavaleiro de Copas, é aquele que romantiza, que idealiza, é aquele que sai com um copinho de amor dele por aí, né, procurando alguém para compartilhar, né? Desculpa, não consegui pausar dessa vez. Entendeu? Então, vocês têm muito esse padrão de sair, né, de serem os galanteadores românticos, né, mas vocês tem que sair aqui do padrão, tá bom?
Se você sente um chamado para trabalhar seu autoconhecimento, a trabalhar seu despertar espiritual, sua expansão de consciência, eu agora tenho aqui a escola do tarô consciencial terapêutico, né? Aqui no canal, onde você aprende tarô para o autoconhecimento, para a expansão da consciência, para trabalhar a espiritualidade, tá? E também, obviamente, para fazer leituras no modo tradicional, né? Mas se você quer aprender tarô de uma forma completamente atualizada e trazendo assim uma compreensão muito maior, porque o tarô não é só usado para adivinhação por aí, né? O pessoal só usa para adivinhação, para fazer leitura de relacionamento. E o tarô tem um potencial incrível para nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e de reconexão. É uma ferramenta iniciática também para reconexão com a espiritualidade, né? E é aqui que eu ensino para vocês, na minha formação de tarô consciencial terapêutico, tá? Onde você tem a formação de tarólogo e terapeuta. E também desenvolve o seu autoconhecimento. É um curso completo. Se você tiver interesse, o WhatsApp está na descrição do vídeo, para que eu possa passar as informações e você já fica na lista de espera da próxima turma, tá? Vamos ver aqui. 7 de ouros. 7 de ouros. Fala de colheita. Tá vendo? Tudo isso, toda essa jornada que a sua alma percorreu, você vai colher. Você vai colher. Mas para você colher, você vai precisar se render primeiro à sua alma, à sua conexão espiritual. E aí só depois você vai encontrar, provavelmente, essa conexão que você busca, né? Tão esperada, tão sonhada. Mas os sonhos, eles permanecem, né? Agora, as idealizações, romantizações que a gente faz aí, as expectativas exageradas, isso tem que ser rompido, né? Tem que ser com um sonho dentro da nossa realidade e dentro da nossa energia, da nossa frequência ideal. E não idealizando o outro, né? Então, vai ser a sua frequência que vai atrair o outro para a sua vida. Então, é aqui que tem que ser o seu foco, tá certo? Então, é isso que eu tenho aqui para o grupo 2. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você também já acha que é inscrito, confirma se você continua inscrito aqui no canal, tá? Porque às vezes a pessoa acha que tá e não tá, né? Então, confirma, tá? Deixa um like, deixa um comentário e hype esse vídeo para ajudar na divulgação desse trabalho. Meus amores, gratidão a todos e até o próximo vídeo. Gratidão.